Abre a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 15, verso 21, por gentileza. Chegou a hora de você abrir a sua Bíblia e mantê-la aberta, amém? Mateus 15, verso 21. Iremos ler o texto e vou pedir a sua licença depois para retornar a esse texto somente no início da conclusão da minha fala, amém? Então vamos lá. Mateus 15, verso 21 diz o seguinte: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu a palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos na tua casa, te dando toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que o Senhor seja exaltado para todo sempre. Amém. Meus amados, independente da época, nós, quem é pai aqui? Quem é pai? Então, quem é filho? Somente filho. Então, tem pais e filhos. Então, essa palavra é para você. Nós, pais, sempre seremos estranhos para os nossos filhos. Sempre seremos estranhos para os nossos filhos. Por quê? Para nós, pais, e os pais vão se lembrar do que eu vou falar agora, para nós, pais, é cuidado. Quer ver? Meu filho, minha filha, bota o casaco. O que o filho responde? Não estou com frio. Não é assim? Para nós, pais, leva o guarda-chuva. Mas para os filhos, está sol. Para que eu vou levar guarda-chuva? Aí no final da tarde cai a mãe falou, leva o guarda-chuva. Para nós, pais, banho quente e friagem resulta em galopante, é ou não é verdade? Então, para nós pais, não sai do banho quente na friagem, meu filho. Para nós, cuidado. Mas para os filhos, estranheza, é ou não é verdade? Meu filho está com esse pé no chão gelado, a friagem vem pelo pé. Então o que a mãe manda fazer? Coloca a meia, tá vendo aí? Vamos lá, gente, vamos se denunciar que a gente já é, né, experimentado há mais tempo, né? Vamos lá. Para nós, cuidado, mas para os filhos, não anda com fulano não é boa companhia. Para nós, cuidado, para os filhos, pai, pô, ele é gente boa, ela é maneira, pô, ele é maneiro. Para nós, cuidado, para eles é estranho, é ou não é verdade?
para nós é cuidado. Comunicação é importante. Para nós pais, se comunicar com os nossos filhos é muito importante. Nós queremos saber como eles estão, como é que está indo na escola, como é que está indo no trabalho, quando não mora mais com a gente, quando está vivendo uma vida já, né, uma vida adulta, mas o filho sempre vai ser filho, independente da idade. Para nós é cuidado, mas para o filho é sem necessidade isso. Para quê fazer essas perguntas todas? Para que esse cuidado todo? Para nós, pais, cuidado para os filhos. E meu pai e minha mãe é sem noção. Não é assim que a gente ouve? Meu pai é sem noção nenhuma. Jesus, mas peraí, a gente é pai, né? Qual filho aqui nunca falou isso? E meu pai e minha mãe é sem noção. É o que a gente escuta. Eu escuto isso do meu filho de 9 anos. Vai fazer 10 meses que vem. Está desse tamanho. Ele fala aí, meu pai é chato, meu pai é careta, meu pai é sem noção, meu pai é esquisito, né? Ele fala de mim, mas para nós, tudo isso é cuidado, porque nós queremos o que dos nossos filhos? O melhor, porque nós já passamos por algumas situações, por algumas circunstâncias, que nós enfrentamos e estamos vendo os nossos filhos indo pelo mesmo caminho, e a gente pode ensiná-los a pegar um bom atalho, no bom sentido, no sentido de que nós já passamos por ali. Olha, do lado direito, a madeira está um pouco quebrada, filho. Já que você quer passar pela ponte, eu não posso te impedir de passar. Eu sei que você vai passar, mas não passa pelo lado direito não, passa pelo esquerdo. Porque quando eu fui passar na sua idade pelo lado direito, eu quase caí. Então passa pelo esquerdo. Então nós pais temos esse cuidado, é ou não é? Então, o que eu quero trazer para vocês? Está lá em Provérbios 4, 1, 6. Pode projetar, por favor, aí? Provérbios 4, 1, 6. Senão eu abro aqui. Projetou? Beleza. Olha lá. Ouve, filhos, a instrução do pai. E estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, vai até o verso 6. Então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Verso 6, não desampares a sabedoria e ela te guardará, ama e ela te protegerá. Palavra do Pai, instrução, ensino, proteção, cuidado. O Pai Celestial, Ele quer ter essa comunicação conosco. Deus quer nos instruir, Deus quer nos ensinar, Deus quer nos mostrar através do Espírito Santo que o caminho que você tem que seguir é estando em mim, fazendo a minha vontade, cumprindo o meu querer, para que eu possa cumprir o meu realizar sobre a sua vida. Então Deus, Ele o tempo inteiro se mostra um pai zeloso, um pai cuidadoso. E todos nós podemos testemunhar em algum momento da nossa vida esse cuidado desse Deus maravilhoso, é ou não é verdade? Se eu fosse abrir aqui, eu tenho certeza, cada um de vocês tem algo para dizer sobre o cuidado de Deus. Cada um de vocês.
seja no passado, no presente, ou algo que Ele está preparando e você está entendendo para o seu futuro. Tenho certeza que Ele está cuidando de mim, está cuidando de você. Então é muito bom saber e ter um Pai que quer se comunicar conosco. Um Pai que quer cuidar da gente. A palavra de Deus diz no Salmo 34, ó, provai e vede. Vê que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Vivemos em meio a um caos na nossa segurança pública. O Estado já perdeu o controle, não tem controle, o Estado perdeu, o Estado está falido, infelizmente. Quando nós estamos diante de uma situação, a gente tenta buscar abrigo aonde? Atrás do carro, atrás da mureta, atrás da árvore, atrás do poste. Mas é garantia? Não, não é. Mas nós precisamos, o tempo inteiro, buscar refúgio no Senhor. Precisamos estar nele. Ano de plantar e colher. Quem é a videira? Ele. A gente tem que estar plantado aonde, Betinha? Nele. Para que nós possamos nos alimentar da seiva celestial, da seiva divina, que nos fortalece, nos mantém de pé, nos dá as condições necessárias para caminharmos em meio a tantas dificuldades. É ou não é verdade? Mas agora eu quero mudar um pouquinho, eu quero te perguntar o seguinte: mas se o cuidado de Deus for estranho, e aí? Como é que a gente reage? Se o cuidado de Deus for estranho? O cuidado de Deus sobre a minha vida está sendo estranho. Eu estou sem carro, já falei isso aqui 500 mil vezes, vocês devem estar até cansados de me ouvir falar. Eu creio em nome de Jesus, até o final do mês ele está chegando. Assim eu espero. Mas eu estou sofrendo neste momento, e sofrendo de uma forma boa, ainda que os meus olhos olhem, não está bom sem carro, mas esse cuidado de Deus sobre a minha vida está sendo estranho, porque como eu já disse, mais de 20 anos andando de carro, então perder o carro e voltar a andar de ônibus, de van, de Kombi, a pé, mas eu tenho aprendido muito, o Wander motorista de hoje não é o mesmo Wander de 4 meses atrás, não é, mas eu estou sofrendo o cuidado estranho de Deus, Ele está me ensinando. Agora, na palavra de Deus, lá em 1 Reis 17:6, nós temos um cuidado estranho de Deus. Elias recebe esse estranho cuidado de Deus. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. É ou não é um cuidado estranho? Alguém aqui já recebeu carne no bico de uma ave? Já? Então, é ou não é um cuidado estranho? Elias recebeu esse cuidado, no momento que era necessário para Elias. Então, Elias está ali, ele está ali, envolto às suas questões, e Deus está ali, cuidando. Nós sabemos que os animais, eles têm os seus instintos. Você quer ver? No período que os ursos vão entrar na hibernação, eles precisam fazer o quê? Comer, porque no inverno vai ter o quê? Falta de alimento. Então ele precisa se alimentar o máximo que ele puder, para enfrentar o frio extremo. Mas quem foi que ensinou isso para ele? Ele tem um instinto, mas quem foi que disse isso para ele? Como que ele sabe que vai vir um frio intenso, um período terrível? Os esquilos, a mesma coisa, eles baixam a temperatura do corpo ao ponto de congelamento, sem ter nenhum dano cerebral, quando eles retornam às atividades do seu corpício de bichinho. Quem foi que deu isso para eles? Quem foi que cuidou disso para eles? Foi Deus. Foi Deus que deu esse instinto para nós humanos, mas para Deus, para com os animais, sabedoria.
Eles entendem quando que são os períodos e o que eles precisam fazer para se protegerem. Deus que ensinou isso para eles. Aí a minha pergunta é, Mateus 6:26, que fala do cuidado de Deus com as aves. Se Deus cuida das aves, olha lá, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sus. Olha o cuidado estranho de Deus. Como é que você está sendo sustentado sem fazer nada? Está lá, porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? A palavra do Senhor diz que nós somos o que dele? A obra-prima da sua criação. Então, se ele cuida das aves dessa forma, se ele dá sabedoria para que eles entendam qual é o período que eles têm que se guardar, se cuidar, quanto mais de nós que somos filhos, amém? Deus cuida tanto de Elias, que ele faz o seguinte: corvo, vai lá, pode alimentar, pode dar o que ele precisa nesse momento. Então os corvos traziam os alimentos. Quais? Pão, carboidrato. Carboidrato no nosso organismo vira o quê? Energia. Sem energia a gente não faz nada, é ou não é verdade? O Pai levando pão. Quem é o pão vivo que desceu do céu e nos alimenta diariamente? Jesus. Vamos lá, gente. Quem nos alimenta? Quem é o pão vivo que desceu do céu? Que nos dá a energia necessária para viver. O que mais os corvos levavam? Carne, que é o que? Proteína. O que a proteína faz no nosso organismo? É um bom funcionamento para o corpo. A proteína faz com que o nosso corpo, o nosso organismo tenha um bom funcionamento. Para quem gosta de malhar, tem que ter energia, força e proteína, bom funcionamento. E para encerrar essa parte, H2O, uma molécula de hidrogênio e 2 moléculas de oxigênio, água, que não é uma substância pura, ok? Mesmo que você ache que você está bebendo uma água natural, é puríssima, não é, a água não é pura, a água é uma substância composta, mas a água, ela hidrata, ela transporta os nutrientes dentro do nosso organismo para as células que precisam para fazer toda esta engrenagem aqui funcionar. Quem foi que fez todo esse cuidado? Quem foi que deu tudo isso? Quem? Mas aos olhos humanos é estranho, não é? Como é que essa máquina funciona? Mas Deus está aí, presente, cuidando de todos nós. O estranho cuidado de Deus, isto é, o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Olha só, Êxodo 16:15, o maná, quando descia do céu. É ou não é estranho? Você abrir a porta da sua casa, se deparar na varanda, aquela montoeira de pãozinho. Mas caiu da onde? Do céu. É ou não é um cuidado estranho? Você está me entendendo até aqui, gente? Amém? Seguindo, o estranho cuidado de Deus permanente, nuvem de glória, coluna de fogo. Quem já viu aqui uma coluna de fogo? Rolou um videozinho na internet, não sei se é fake news ou não, portanto eu vou colocar entre aspas, que foi filmado de um helicóptero, de um avião, umas nuvens ao horizonte, como se tivesse descendo fogo entre as nuvens. Alguém viu isso? Não sei se é verdade, não fiz a checagem, fato ou fake, não fiz, mas se for verdade, irmão, é um negócio do céu. Mas para nós humanos, é ou não é estranho? Mas está lá,
Então nós temos, durante a nossa caminhada, trazendo para a nossa vida prática, nós temos a nuvem de glória e a coluna de fogo, para nos guardar, para nos proteger, para nos guiar, para nos manter de pé, quando é necessário a travessia. Mas é um cuidado estranho de Deus, é ou não é? Conclusão: durante o dia, cuidado; durante a noite, cuidado permanente. Nós temos um Deus, um Pai, que cuida, que guarda, que se mostra todos os dias galardoador dos que o buscam. Um Deus que se mostra não como um garçom, aonde você entra num restaurante, quer dizer, numa igreja, e aí você chama o Deus, quer dizer, garçom, anota meu pedido aí, e aí vai anotando tudo, e quando demora ele reclama, ele fala de Deus, quer dizer, do garçom. Não, Deus não é garçom, a igreja não é restaurante. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem a primazia de ter relacionamento com você. Quando você chega no restaurante, você não tem relacionamento com o garçom. O trabalho é digno, a pessoa é digna, amém, glória a Deus, mas você entrou, pediu, comeu, pagou, foi embora. Tem relacionamento? Mas com Deus tem. Com Deus tem. Com Deus você chora aos pés dele, com Deus você se derrama aos pés dele, com Deus você fala: Senhor, tu não estás vendo o que eu estou enfrentando? E aí ele fala: eu só não vou te responder agora, eu quero que você aprenda algumas coisas que eu quero te ensinar dentro desse cuidado estranho que eu estou tendo com você. Mas na hora certa ele chega. Qual é a hora certa? Alguém sabe? Mas alguém tem dúvida de que ele vai chegar? Ele vai chegar, ele vai cuidar, ele vai trazer, ele vai resolver, ele vai dar ordem aos seus anjos a nosso respeito, quando nós pedirmos, quando nós clamarmos, quando nós estivermos diante de circunstâncias onde o nosso braço não resolve mais. Então quer dizer, Wander, que já que o seu braço, quando chega numa situação, não resolve mais, é aí que você clama a Deus, porque você consegue resolver na força do seu braço? Não, porque, entenda bem o que eu vou dizer, o inimigo cegou o entendimento do incrédulo e, se possível, dos eleitos. Então o que ele vai tentar fazer? Vai tentar fazer com que você acredite que você consegue com os teus braços, e aí quando verdadeiramente você está com os olhos abertos, você entende: nunca foi sobre os meus braços, sempre foi sobre a mão dele me sustentando, sempre foi sobre a mão dele me sustentando. Quem nunca passou por uma situação difícil e de repente, os de repentes de Deus, vem um irmão, traz uma oferta, vem alguém, manda um negócio, vem alguém, traz um presente, vem alguém, traz a solução para aquele problema? Quem nunca? Mas veio da onde? Cuidado de Deus. Estranho às vezes, sim, mas dentro do cuidado estranho de Deus, qual é o nosso posicionamento? Se manter na fé. Aí eu fui chamado a atenção por uma expressão. Qual que é? Não é qual que é. Qual é a sua motivação para estar na casa de Deus? Qual é a sua motivação para estar aqui? Eu sei, pode ser doença, pode ser prosperidade, pode ser área financeira, pode ser área conjugal, amém. Tem pecado nisso? Não, mas o que eu queria te orientar, se possível, que você tenha sempre em mente, dentro do período estranho que você possa estar vivendo, recebendo o cuidado estranho de Deus, você precisa se manter posicionado na sua fé, com a motivação certa. Qual é a motivação? Buscar ao Senhor em todo o tempo, porque a palavra do Senhor diz: tudo que respira, louve ao Senhor.
A palavra de Deus diz que as bênçãos também são liberadas em meio aos louvores. Então, mesmo num período estranho, louve ao Senhor. Se coloque na posição de fé, adorando a esse Deus Todo-Poderoso, porque Ele vai se apresentar cada vez mais perto de você, quando você se apresentar cada vez mais perto dEle. Amém até aqui? Você está entendendo o que nós estamos tratando nesta noite? Então, agora eu quero sim voltar ao texto de Mateus 15, 21, para nós darmos início à nossa conclusão. Porque sobre a vida desta mulher, o estranho cuidado de Deus também aconteceu. E eu quero trazer para você o seguinte, versículo 21, partindo dali da onde? Eles estavam, o Senhor Jesus e os discípulos estavam na Galileia. Aí a palavra diz que partindo dali, foram para Tiro e Sidom, que hoje é o atual Líbano. Veja bem, Jesus, deixa eu falar primeiro aqui, Jesus e os discípulos frequentemente tinham conflitos com o povo da Galileia. Jesus era tido como blasfemo, beberrão, bagunceiro, desordeiro. Então, volta e meia tinha ali uns arranca-rabo entre a liderança local, Jesus e os seus discípulos, amém? Então, eles ali estavam num terreno muito conflituoso, tá? Jesus então tira os apóstolos dali e partem para Tiro e Sidom. Quem é Tiro e Sidom, que é hoje o atual Líbano? Eram na época os inimigos de Israel, onde viviam os cananeus, aonde era a região cirofenícia. Ali eles adoravam a Baal, o deus Baal. Existe a cidade até hoje, Baalbec, está lá. Então Jesus pega os apóstolos, leva para uma cidade de adoração pagã. Olha só, Deus tira os apóstolos, teoricamente, da zona de conforto, vai para uma terra onde deuses estranhos são adorados, Baal é adorado, Baal é exaltado, e ele vai para ali. Aí o texto continua, verso 22, aí diz, eis que uma mulher cananeia, ou seja, quem vivia em Canaã era chamado de cananeu, ou cananita, ou cananeia. Mas espera aí, isso era no Velho Testamento. No Novo Testamento, essa palavra cananeia já não era mais usada. Ela não era mais usada. Então, veja bem, lá no Velho Testamento, essa palavra cananeia, ela era tida como pejorativa, porque ela indicava os inimigos de Israel. E Mateus faz questão de se referir a esta mulher como cananeia. Tudo bem até aqui? Na época de Jesus, essa palavra não era mais usada. Amém? Verso 22, olha o que diz. 23. Ele, porém, não lhe respondeu. Aí vamos lá, seguindo no 22, eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões, clamava o quê? Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela era pertencente ao povo inimigo de Israel. E quando ela entende, e ela sabe que Jesus entrou em uma casa, ela foi lá atrás. Ela está indo atrás dele.
E no meio desse caminho, ela que pertence ao povo inimigo, eles sabiam disso, Jesus sabia disso, os apóstolos sabiam disso. Ela clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Por quê? Porque a minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela não está preocupada se o povo ao qual ela pertence é inimigo do povo de Israel. Ela está buscando aquele que pode salvar a filha dela. Que nós tenhamos, como esta mulher, o exemplo de colocar todas as nossas questões humanas de lado para buscar o Deus verdadeiro, o Deus correto, o único que pode nos salvar, o único que pode nos libertar, o único que pode nos curar, e o nome dele é Jesus. Porque ela não abriu mão disso, mesmo sabendo que ela era cananita, mesmo sabendo que ela vem de um povo inimigo de Israel. Ela não quer saber, ela vai nele. E aí, olha só o que é mais interessante, ela reconhece o senhorio de Deus, através de Jesus, ela reconhece. Aí vem o verso 23, ele porém não lhe respondeu. Olha o cuidado estranho de Deus aí sobre a vida dela. Ela está com a filha endemoniada, ela pertence ao povo inimigo de Israel, ela vai até Jesus, ela clama porque ela sabe que ele tem poder para curar, ela sabe que ele tem poder para salvar, ela vai atrás dele, e ele, o homem de Deus, o homem santo, lhe dá as costas como resposta. Quantos de nós já clamou, já pediu, já bateu e não ouvimos nada? Quem se coloca junto comigo? E nós paramos de bater? Paramos de bater? Paramos de pedir? Paramos de clamar? Não. Por quê? Porque a fé, ela não é pelo que se vê. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Então a gente vai continuar clamando até ele responder. Ah, mas ele está tendo cuidado estranho comigo. Eu vou continuar batendo, eu vou continuar clamando, eu vou continuar chamando, porque eu sei que a palavra diz que ele é galardoador dos que o buscam. Então eu não quero saber, eu vou bater, eu vou buscar. Eu vou buscar na fonte inesgotável. Eu quero beber nessa fonte para eu nunca mais ter sede. Amém? Seguindo dentro desse cuidado estranho que nós estamos vendo, o verso 24, o cuidado estranho continua, porque no 23, eles falam assim, ó, ela está clamando a ele, ele não lhe responde nenhuma palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, dizendo: despede-a. Cuidado, porque muitas vezes nós, como cristãos, podemos nos colocar como pedra de tropeço para que alguém seja abençoado, porque aqui são os apóstolos separados por Jesus. Senhor, você não está vendo não? Cara, ela está clamando aqui, imagina a cara deles, sabendo que ela pertencia ao povo inimigo, a um povo que era idólatra, a um povo que adorava Baal, clamando, correndo, importunando atrás de Jesus. Imagina as carinhas e bocas desse povo crente. Nós precisamos ter esse cuidado, para nós não sermos pedra de tropeço na vida de ninguém. Nós precisamos ser o quê? Sal e luz. Precisamos ser o quê? Bênção. Ah, eu não posso ficar chateado com o irmãozinho? Pode, você pode ficar chateado, você não pode pecar. Você não pode atrapalhar a bênção do irmão, se colocando ali como pedra de tropeço. Você tem que ajudar, você tem que incentivar, você tem até que orar de vez em quando por ele, entendeu? Para fortalecer ele espiritualmente, amém? Então aqui foram os discípulos que disseram: despede-a, manda-la embora. Aí Jesus, aí eu estou conjecturando, tá? Ué,
Não foram vocês? Não foram vocês que viram ela, que estão vendo aí, que estão acompanhando? Vai lá vocês, fala com ela, manda ela embora. Aí eles foram? Não, porque o texto continua, verso 24, Jesus respondeu: não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Verso 25, olha só, ela está com a filha endemoniada, ela pertence a um povo inimigo de Israel, ela é mulher, nesta época aqui era uma sociedade patriarcal, era aqui, ela era mulher. Mateus faz questão de não citar o nome dela, possivelmente, ela era viúva ou abandonada, porque na situação que a filha dela se encontrava, quem tinha que sair para procurar ajuda era o pai. Mas quem está saindo aqui é a mulher. Então já percebe a situação que ela está enfrentando, e dentro desse cuidado estranho de Deus, ele ainda continua: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela porém veio e o adorou. Será que nós, como filhos de Deus, separados, obra-prima da criação, mesmo em meio às nossas dores, mesmo em meio aos nossos sofrimentos, mesmo em meio ao silêncio de Deus para muitas coisas, mesmo em meio ao cuidado estranho que Deus às vezes tem conosco, nós continuaremos adorando? Porque aqui ela não está preocupada com nada disso. A palavra diz: ela o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Senhor, socorre-me. Ela adora. Percebam que a adoração é fundamental para quem é filho de Deus. Precisamos adorar. Adorar aonde? No monte A, no monte B, não. Adorar em espírito e em verdade, porque o nosso Deus é da verdade, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então nós somos filhos da verdade, então precisamos adorar em verdade, em espírito, principalmente quando você estiver em casa, trancado no seu quarto, que ali você tem um momento maior de comunhão, aonde você fechou a porta, aí o teu pai está te vendo em secreto. Ele vai responder, a gente não sabe quando, a gente sabe que ele vai, mas você está lá, posição de fé, adorando, exaltando, clamando, buscando, chamando por ele, para interceder sobre a sua vida, para mudar a situação, amém? Verso 26, o estranho cuidado de Deus em nível máximo. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Acabou de bagunçar tudo, não é verdade? Entenda bem, Deus sabia, Jesus sabia o porquê que ele falou isso. Porque em Israel, cachorro não era tratado como um animal de estimação, como um filhinho de 4 patas, como pet. Cachorro em Israel, nessa época, era tratado como os pombos de hoje, coisa suja. Só que da onde ela vinha, da onde ela era, os cachorrinhos viviam dentro das casas e comiam das migalhas que caíam da mesa dos seus donos. Olha como Jesus é fantástico, ele fala com o nosso linguajar, quando é necessário, ele se mostra, e aí ele fala: não é bom que tire
o pão dos filhos e deem aos cachorrinhos. Só que ela estava acostumada com essa analogia, porque caía migalhas das mesas da onde ela vivia, os cachorrinhos comiam. Aí, olha a resposta que ela dá: contudo, replicou-lhe: sim, meu dono, meu senhor, sim, porém os cachorrinhos comem. Ela admite o título de cachorrinho: comem das migalhas que caem da mesa dos seus. Ela reconhece que Jesus é o dono da vida dela, e ela não se importa de comer as migalhas que caem da mesa dele, porque o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Está com escassez na sua vida? Você tem muito em Deus, porque Ele está trabalhando sobre a sua vida. Procure olhar para as circunstâncias e buscar entendimento, e buscar saber e entender o que Ele quer com você ali, para te transportar para lugares mais altos, porque grandes coisas estão por... Mas como é que você quer dirigir uma Ferrari se você não está acostumado a dirigir um Fusquinha? Como é que você quer correr se você não consegue andar? Como é que você quer andar de moto se você não sabe andar de bicicleta? Às vezes, sim, no sofrimento, na dor, Deus está forjando em nós um verdadeiro caráter de um cristão obediente, que sabe obedecer em meio às lutas e em meio às vitórias. A gente só não pode mudar a motivação. A motivação é Cristo. Prossigo para o alvo, que é Cristo. Ele é a primazia de tudo, e ela declara isso: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela não se preocupa com o fato, como eu disse, de ser mulher sozinha, filha endemoniada, ser rejeitada e ignorada por uma sociedade patriarcal, ser comparada a um animal sujo da época. Muitas vezes nós nos salpicamos com os pecados diários, mas que bom que nós podemos ir na fonte inesgotável, trocar as nossas vestes salpicadas de pecado, e trocar e colocar vestes brancas para enfrentar mais um dia, em busca da perfeição em Cristo Jesus. Quando isso vai acontecer? Só Ele sabe. Mas a nossa posição é de fé, buscando a cada dia sermos melhores cristãos, melhores maridos, melhores filhos, melhores pais, melhores trabalhadores, melhores patrões, melhores servos de Deus. Aqui dentro, aqui é fácil. Aqui o pastor Erickson está vendo, o pastor Célio está vendo, o pastor Jason está vendo, está todo mundo vendo. E lá fora? E lá fora? Amém? Se coloque de pé. Dentro de todo esse cuidado estranho de Deus, Ele te ama tanto, Ele te ama tanto, tanto, que de forma estranha, Ele sacrificou o seu próprio filho para te salvar. Ele entregou o seu filho para te salvar.
o cuidado estranho de Deus para te salvar. Ele deu Jesus por sua vida. Ele não abriu mão da sua vida. E Ele fala para você hoje: você é meu. Não adianta fugir. Não adianta espernear. Não adianta bater. Não... Você é dele. Nós somos dele. Nós pertencemos a Ele. Porque Ele nos salvou. Então que você possa agora o adorar. Fecha seus olhos. Fala com Ele agora, porque Ele está aqui neste lugar, Ele está nesta casa, Ele está presente, Ele está cuidando de você, Ele está se mostrando verdadeiramente galardoador de você. Ele quer que você clame a Ele, clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que você não sabe. O que eu estou fazendo agora, talvez você não entenda, mas daqui mais um pouco você entenderá. Então neste momento, para de questionar, só adora, só clama, só se mostra um adorador verdadeiro em espírito e em verdade para Ele nesta noite. Porque a mulher cananeia, ela não se preocupou, ela foi atrás dele, porque ela sabia que nele ela ia ter vida. E no final do texto, Jesus diz, ele fala, ele mostra, aí ele completa a lição que ele queria para os apóstolos. Está vendo? Vocês que me seguem, vocês que estão comigo, eu jamais vi tamanha fé como a desta mulher. Vai e faça-se como você pediu. E naquele momento, a filha dela foi curada. A filha dela foi liberta. Eu fico imaginando essa mãe quando saiu ao encontro de Jesus, o que ela não sofreu, porque talvez ela tenha tido que prender a sua filha, acorrentar, amarrar, jogá-la num quarto sem nada, porque ela estava endemoniada horrivelmente, diz a palavra. Alguém já viu alguém endemoniado? Eu já vi, dentro da minha família, eu vi, pastor Erickson, a pessoa sendo jogada do meio da cama na cabeceira, eu vi. Então, você tem a oportunidade agora, de declarar que você recebe esse Senhor Jesus sobre a sua vida. Você que nunca declarou isso, você que nunca aceitou o Senhor Jesus sobre a sua vida, você pode sair do seu lugar agora e vir à frente e declarar: Senhor, eu sou teu. E deixar Ele cuidar de você a partir de agora, e não mais achar que você pode cuidar com os seus braços. E para você que está cansado, para você que está nessa luta, precisa de um renovo espiritual, de um renovo das forças, precisa de um alívio, de um escape, vem aqui à frente também. Os pastores vão estar orando por você. Não tenha vergonha, saia do seu lugar, pode vir à frente e dizer para Ele: Senhor, eis-me aqui, eu quero o seu refrigério, eu quero ser renovado, eu estou cansado, eu preciso de Ti. Saia do seu lugar, você vai ter um tempinho, enquanto o Asa está ministrando, para você sair do seu lugar, em nome de Jesus. Vamos orar, gente? Amém. Deus, nós queremos Te louvar, Pai querido,
por tudo aquilo que Tu fizestes hoje, Senhor Deus, por cada hino que nós cantamos, Pai querido, pelo momento do ofertório, Pai querido, pelo momento, Senhor Deus, precioso da palavra, e por esse exemplo, Pai querido, que Tu nos dá, Senhor Deus, nesta noite, no final desse culto, com a vida do Eduardo e das suas filhas. Pai, nós Te louvamos e bendizemos o Teu santo e poderoso nome, Te pedindo que Tu venhas a nos guardar, nos levar debaixo da Tua paz, Pai querido, nos dar uma noite, Senhor Deus, de grande paz diante da Tua presença, que esse final de semana, Pai amado, nós possamos honrar e glorificar o Teu nome. Nós Te louvamos e nós Te bendizemos, no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente.